Paternidade do nosso irmão Yong. Yong foi membro durante muitos anos dessa igreja, se ausentou por um tempo, mas está conosco já fazem alguns meses. E alguns irmãos já conhecem o irmão Yong, já que o mesmo, antes mesmo da minha chegada, já esteve com os irmãos, dando estudos, fazendo algumas pregações. Portanto, é uma pessoa muito conhecida de alguns irmãos. É um privilégio para nós, portanto, termos o irmão conosco. Como disse, hoje o irmão vai trazer a palavra de Deus ao nosso coração. Assim sendo, eu o convido. Vamos, por gentileza, irmãos, se coloquem de pé. Irmãs, vamos conversar com Deus, pedindo que use o teu servo com poder, com autoridade, em nome de Jesus. Deus amado, esse é o momento em que desejamos ouvir tão somente a tua voz. Tu sabes o quanto necessitamos ouvir-te, escutar-te. Esse é o desejo, o anseio da nossa alma, do nosso ser. Que o Senhor seja o mensageiro por excelência. Assim sendo, que tu venhas usar o teu servo com poder, com autoridade, use a boca. Que haja, meu Deus, nesta noite, palavras que venham do céu. E que nós possamos ser impactados, impactadas por meio desta palavra, e que nós, em nome de Jesus, possamos, a partir deste impacto, sermos condicionados, movidos a termos uma nova interação com a igreja do Senhor, com a palavra do Senhor, se assim for necessário. Que o Espírito Santo use o teu servo, em o nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe. Os irmãos podem se sentar. Meus irmãos, assim como o reverendo falou, fui membro dessa igreja. Eu cheguei nessa igreja em 2003. Fui eleito presbítero em 2005 aqui nessa igreja. E a gente passou por alguns caminhos aí. Fui membro lá na igreja da Aldeia da Serra por uns tempos. Mas nós temos aprendido algo com o Senhor nesses dias. Minha esposa e eu, filhos também, né? Que o melhor lugar para estarmos é na presença de Deus. O melhor lugar para nós estarmos é onde Deus quer que nós estejamos. E nós temos sentido muito de voltar para cá, para a primeira de Carapicuíba. É um desejo do nosso coração já há algum tempo. Estávamos orando, pedindo para Deus uma orientação, e Deus tem revelado, né? Tem mostrado para nós por meio das evidências, porque Deus fala conosco por meio da palavra. Ele fala conosco também por meio das evidências, né? Muitas coisas vão acontecendo e vão nos direcionando para aquilo que Deus quer. E essa é a vontade dele, que façamos, que sejamos obedientes à vontade dele, né? Então vamos obedecer à vontade de Deus. Meus irmãos, queria meditar com os irmãos. Eu tenho um respeito muito grande por esse momento, né? Estar aqui nesse púlpito é uma honra para mim, e além de uma honra, é uma responsabilidade. Eu vejo isso com muita responsabilidade, e agradeço ao reverendo por ter me convidado, e também um pastor que prega aqui todos os domingos, né? E para a gente é uma responsabilidade muito grande, né? Mas que o Senhor nos use, fale conosco por meio da sua palavra. Para tanto, eu quero que os irmãos abram as Escrituras em Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 10,
versículo 38. Hebreus capítulo 10, verso 38. Eu vou ler o 39 também. Diz assim a palavra de Deus: todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. O tema da nossa mensagem de hoje, meus irmãos, é: viver pela fé é andar na contramão do mundo. Viver pela fé é andar na contramão do mundo. A epístola aos Hebreus, irmãos, nesse primeiro momento, acho que é importante nós contextualizarmos a epístola. Ela traz em seu cerne, ou seja, o principal da epístola aos Hebreus é apresentar o caráter distintivo de Cristo como Filho de Deus. Cristo como o Filho de Deus. A epístola também apresenta Cristo como o Cordeiro Eterno, ou seja, que está antes da história e acima da história. Cristo está antes da história e acima da história. O Evangelho de João, no seu capítulo 1, seus primeiros versos, diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, irmãos, Cristo não foi uma alternativa de Deus para a história. Ele é antes da história. Ele é o dono do tempo, do espaço, do universo. Nos primeiros versículos deste capítulo 10 que nós acabamos de ler, que é o tema da nossa meditação de hoje, afirmam que a lei e os sacrifícios eram uma sombra do que havia de vir. Segundo a epístola aos Hebreus, os sacrifícios e todas as cerimônias realizadas no Antigo Testamento apontavam para Cristo, apontavam para Jesus Cristo e para a sua maravilhosa missão. Quando nós lemos ali, eu estou lendo o Pentateuco, reverendo. E aí a gente vai muito bem até ali o capítulo 20 de Êxodo, mais ou menos. Quando a gente começa ali a partir do capítulo 20, a gente vê a orientação de Deus para a adoração a Ele. Então ali como o tabernáculo deveria ser construído, as medidas. Ali Moisés coloca ali diante de nós, ipsis literis, como Deus queria que fosse construído o tabernáculo, a indumentária dos sacerdotes. Então a gente fica por entender quantos detalhes. E depois Moisés apresenta ali a execução dessa obra em si. E novamente é repetido ali toda aquelas medidas. Por que isso, meus irmãos? Por que isso? Tudo isso apontava para aquele que é perfeito. Cristo Jesus, aquele que é perfeito. Tudo ali naquelas explicações apontam para Cristo. Cristo está sendo apontado ali sempre, continuamente. E por que não dizer, né, o principal, o sacrifício que era feito ali pelos sacerdotes, que nos mostra um apontamento mais direto ao sacrifício de Cristo Jesus. Mas o que isso tem a ver, meus irmãos, com fé? Os irmãos podem estar se perguntando, mas o que isso tem a ver com fé? O que isso tem a ver com a fé que o irmão falou aí,
o tema da mensagem de hoje, viver pela fé, é andar na contramão do mundo. A resposta a essa questão, irmãos, o que isso tem a ver com fé, é um peremptório tudo. Isso tem tudo a ver com a fé. Tudo a ver com a fé. Todos aqueles sacrifícios e todos aqueles rituais apontavam para o Messias que havia de vir, o libertador de Israel, que por falta de entendimento de muitos, não o aceitaram por não compreenderem que o reino dele não é deste mundo. O reino desse Messias apontado lá no Velho Testamento, ele não é deste mundo. Ele extrapola os limites territoriais humanos. Primeiro aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9, o apóstolo Paulo afirma: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Perfeição. O Velho Testamento aqui aponta para o que é perfeito. Aquilo que os nossos olhos ainda não podem contemplar. Deus, de alguma forma, ali tenta conduzir a visão do povo de uma maneira espiritual, para que apontasse ali, para que esse povo olhasse para esse Messias que havia de vir. Esse Messias que havia de vir pela fé. Pela fé. Mas o que seria viver pela fé, meus irmãos? O que seria viver pela fé? Ou viver por fé? Viver pela fé é ter a confiança plena e constante em Deus, como alguém sem o qual não podemos viver. A Bíblia dá esta opção de vida, que é totalmente contrário ao que normalmente o mundo oferece. E o que o mundo oferece? O que o mundo nos oferece? Ou o que o mundo nos ensina com relação à fé? O que o mundo tem a nos ensinar com relação à fé? Incentivo à autoconfiança, poderíamos dizer. A dependência dos recursos materiais, do apego às garantias humanas. Hoje o irmão, no estudo bíblico pela manhã, mencionou ali aquele versículo que tão conhecido por nós e às vezes citado de maneira errônea, né? Maldito o homem que confia no homem. Mas essa confiança não é confiança no seu par, né, nos seus pares. A confiança é aquele homem que confia no seu próprio braço, que faz do seu braço o seu Deus. Isso o mundo nos ensina. É isso que o mundo tem para nos ensinar sobre a fé. A dependência dos nossos próprios recursos. Mas, meus irmãos, e se esses recursos vierem a faltar? E se amanhã ou depois eu não tiver a saúde que eu tenho hoje? E se amanhã ou depois eu não tiver os recursos que hoje eu tenho à minha mão? Os crentes do passado, como já mencionado anteriormente, eram constantemente desafiados a viverem pela fé. A viverem pela fé. Totalmente dependente de Deus. O Êxodo revela a maravilhosa e épica história do povo de Israel, que foi arrancado das mãos do poderoso e temido Faraó, e teve que aprender a depender totalmente do Senhor no deserto. Depender do Senhor no deserto. Lembramos, irmãos, agora aquele episódio em que o povo reclamava com Moisés e com Arão: Arão, Moisés, nós estamos com fome. Lá no deserto, lá no Egito, Moisés, nós tínhamos as nossas panelas cheias de carne, nós tínhamos alimento.
será, Moisés, que você nos trouxe para cá para padecer, para morrer de fome? O seu povo tem fome. E Deus, a Bíblia diz que Deus ouviu a murmuração do povo. Deus escutou a murmuração do povo. Deus abomina a murmuração, meus irmãos. A murmuração é comparada à Bíblia ao pecado da bruxaria, mas naquele momento Deus ouviu a murmuração daquele povo, porque Deus provava aquele povo. Deus queria mostrar para aquele povo que Ele era o Deus deles e que Ele era poderoso para os alimentar, para matar a fome daquele povo e a sede, como nós bem conhecemos. E o interessante ali é que Deus diz para Moisés: Moisés, fala para o povo que eu vou matar a fome deles. Diz para eles ficarem tranquilos. Só que é o seguinte, Moisés, todo dia pela manhã eles vão colher o maná que eu mandarei dos céus. E a minha ordem, a determinação é que eles colham o maná suficiente para cada um, para cada dia. Eles não podem colher mais de uma porção, não podem dobrar essa porção. Ou seja, se um homem comia ali cinco manás por dia, ele teria que recolher ali aqueles 5 manás. Ele não poderia recolher 10, a não ser no sábado, que ele poderia dobrar essa quantidade. E muitos ali, meus irmãos, diante de todas as maravilhas que Deus fez na vida deles, diante de toda a libertação que Deus havia feito, diante de tantas pragas que Deus jogou ali sobre o Egito, muitos não acreditaram. Será que amanhã vai ter maná? Será que amanhã Deus vai mandar o maná? Meus irmãos, quantas vezes nós não fazemos isso? Será que amanhã eu vou conseguir aquele emprego? Será que amanhã eu vou conseguir pagar aquela conta? Será que amanhã eu vou conseguir cobrir o meu cheque especial que está lá nas alturas? Será que vai dar? Mesmo diante de tantas provas que Deus nos dá da sua bondade, da sua benevolência. Como nós pecamos, meus irmãos, quando nós... Inclusive a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus. É claro, meus irmãos, que nós devemos depender do Senhor, confiar no Senhor, mas é claro que todas as nossas aptidões são importantes e podem nos impulsionar a avançar e conquistar muitas coisas na vida, mas se um dia lhe faltarem todas essas habilidades? Veja o exemplo de Jó. Jó, um homem que andava com Deus, obediente ao Senhor. O que lhe mantera firme depois dele ter perdido todos aqueles bens? Em um dia só, ele perdeu seus filhos, perdeu seus bens, perdeu seus funcionários, em apenas um dia. O que será que mantera firme a fé de Jó? Somente Deus, meus irmãos. Somente Deus pode nos manter de pé diante das dificuldades, diante das adversidades da vida. Mas você precisa crer nele, com todas as suas forças. Viver pela fé é andar na contramão do mundo. Abacuque, capítulo 2, versículo 4, diz o seguinte: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. O justo viverá pela sua fé. Notamos aqui, meus irmãos, uma distinção nítida entre o modo de viver do prepotente e o modo de viver do justo. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. O profeta Abacuque está vivendo em um contexto dramático da história ali. Ele se encontra à espera da justiça de Deus por toda a impiedade do povo e declara: o justo viverá por sua fé.
ele estava à espreita ali, meus irmãos, aguardando a mão pesada de Deus diante do povo por conta dos pecados deles, e ele só esperava a mão de Deus descer sobre o povo, e ele diz: ainda que a figueira não floresça, eu confiarei no Senhor. O justo viverá pela sua fé. Estamos vivendo uma situação em nosso país, meus irmãos, que só pela misericórdia. Muitas vezes nós pensamos até uma possibilidade, de sairmos do país, se nós tivéssemos, quem aqui não pensou isso nos últimos anos? Se eu tivesse chance de mudar, de ir para outro país, de ir embora. As coisas estão difíceis aqui, a realidade política, a realidade econômica do nosso país tem nos assolado. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela sua fé. E mais para o final, meus irmãos, na conclusão do livro, nós temos uma das mais belas declarações de fé, já citada por mim aqui, da Bíblia. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Aleluia! Meus irmãos, pensem comigo em uma sociedade agrícola, em uma realidade, em um contexto agrícola em que vivia aquele povo. Faltar figos nas árvores, faltar fruto na vide, a oliveira falhar, não produzir os seus frutos, as ovelhas sendo arrebatadas dos currais. De onde viria, irmãos, o recurso deste povo? Mas o profeta afirma categoricamente: eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. Eu tenho alegria em Deus. Onde está a sua alegria? Onde está depositada a sua alegria, a sua satisfação? Os justos que viveram pela fé, nós temos aqui, nós podíamos passar a noite falando aqui de alguns homens que viveram pela fé. Abraão, o mais conhecido e o mais mencionado com relação à sua fé, considerado o pai da fé de todos os que creem, Gênesis capítulo 17, versículo 4, por meio de seu descendente, Jesus, e todas as famílias na terra foram abençoadas. A história de Abraão é interessante, porque Abraão, avançado em dias, com mais de 100 anos, Sara com mais de 90 anos, Deus promete a ele que daria um filho a Abraão. E Abraão questiona a Deus e fala: mas Senhor, como que isso pode? Senhor, a minha esposa, ela já passou os costumes das mulheres, ela não pode ter filhos, como que isso pode acontecer? Eu te darei um filho, Abraão. Olha para as estrelas do céu, olhe para as areias do mar. Consegue contá-los? Consegue contá-las? Assim será a sua descendência. E Abraão tem um filho. E um belo dia Deus pede esse filho a Abraão como sacrifício. Como sacrifício. Pensem, irmãos, a cabeça de Abraão. Pensem o que deve ter passado na cabeça desse pai da fé, que nem sempre foi o pai da fé, que foi engatinhando aos poucos, e a sua fé foi robustecida e foi de maneira graciosa, meus irmãos, transformada, e ele tornou-se o grande pai da fé. Quando nós estudamos a história de Abraão, nós vemos que teve alguns momentos que ele deu umas vaciladas, ele deu umas escorregadas. Sara, nós vamos entrar num lugar ali, você é muito bonita. Sara, eu vou falar que você é minha irmã, não vou falar que você é minha esposa, porque vão me matar e vão roubar você de mim. Deus havia prometido para Abraão: estarei com você, onde você estiver, estarei com você. E quantas vezes isso não acontece conosco, meus irmãos? Nós vacilamos na nossa fé,
nós não confiamos, mesmo Deus mostrando para nós sobre quem Ele é. Quando lemos a história de Abraão e tantos outros homens de Deus, notamos que a fé desses homens foi moldada e lapidada. Abraão é um exemplo para nós de homem que desenvolveu a sua fé e a tornou robusta. Porque ele era bom? Porque ele era merecedor? Não, porque ele conhecia o Deus que ele servia. Ele conhecia o Deus que ele servia. Você conhece o Deus que você serve para ter a sua fé desenvolvida? Para que nós tenhamos a nossa fé transformada, meus irmãos, nós precisamos conhecer esse Deus, o Deus que se revela, o Deus que se revela. E como esse Deus se revela para nós? Por meio da palavra, por meio das Escrituras. Nós temos que meditar na palavra do Senhor. Nós temos que nos aproximar do Senhor por meio da sua revelação santa e bendita, que é a sua palavra, para que nós possamos conhecê-lo, para que nós possamos ter uma experiência com Ele. E as circunstâncias vão nos mostrando a sua face a cada dia, através da palavra e no cotidiano. Experiência com Deus. Para conhecer uma pessoa, nós precisamos andar com ela, caminhar com ela, ser íntimos dela, trocarmos ali informações. Eu falo com ele e ele fala comigo por meio da palavra, para que a minha fé seja transformada. Poderíamos falar aqui de Noé, que passou cerca de 100 anos construindo um grande barco, confiando totalmente em Deus e na sua palavra, pela fé, na bondade de Deus. Gênesis 6:8. Noé obedeceu ao Senhor em tudo que Ele lhe disse. Em meio a uma sociedade corrupta, Noé andava na contramão do mundo. E pela graça do Senhor, Noé foi salvo pela fé, ele e sua família. A fé que salva. A fé que salva vidas. A fé que salva a nossa alma da morte. A fé que nos salva das mãos dos nossos inimigos. Fé salvífica. Podemos concluir, irmãos, o que isso tem a ver conosco? O que isso tem a ver conosco hoje? Viver pela fé pode exigir que renunciemos os outros modos de vida que não são baseados na confiança em Cristo. Acreditar nas garantias deste mundo que transmitem uma falsa sensação de segurança só lhe causará frustração no final. A fé é a força que lhe impulsiona a prosseguir, mesmo quando tudo parece desmoronar. Você já passou por isso? Alguns momentos da vida que parece que nada vai dar certo. Não vai dar certo. Está desmoronando. Está caindo. Apesar das adversidades, meus irmãos, que você pode estar enfrentando, creia que Jesus é o Redentor vivo e que lhe ajuda nas aflições e o sustenta a viver pela fé na contramão desse mundo. Pela fé na contramão desse mundo. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe. Eu agradeço a oportunidade. A palavra está com... Devolvo a palavra para o pastor. Amém. Louvado seja Deus. Nós não somos dos que retrocedem. Nós somos dos que estão na fé. A fé que nos foi dada por meio do Espírito Santo em Jesus. Nós não somos dos que retrocedem. Nós não somos dos que desistem, dos que abandonam o barco em meio às tempestades que surgem. Não somos dos que retrocedem. E não somos dos que retrocedem porque somos sustentados o tempo todo
por Deus. O retroceder, o não desistir, não tem a ver comigo, mas com o Espírito Santo que habita em mim, que habita em você. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, que Deus abençoe o irmão Yong. Irmãos, nós tivemos o privilégio de receber